Olá, eu me chamo Ana Paula Lopes, sou arquiteta e urbanista, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal Fluminense, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes e residente, do município de Campos, estado do Rio de Janeiro. Bom, eu fui contemplada, pelo edital Retomada Cultural 2, que é patrocinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado e Economia Criativa. Anteriormente eu já havia participado, de outros 2 editais na área do patrimônio cultural. O primeiro foi a nível municipal, que foi da Lei Aldir Blanc, com um projeto intitulado Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador, História e Aspectos Arquitetônicos, que foi um projeto que eu trabalhei, as questões arquitetônicas, os traços arquitetônicos, elementos construtivos, inicialmente a formação, da construção, processo de construção, formação da cidade de Campos dos Goytacazes, e aí com relação também à presença da igreja, como um elemento ali central. E o segundo, foi a nível estadual, que foi o edital Cultura Presente nas Redes 2, que eu fui contemplada com o projeto Arquitetura pelo Centro Histórico de Campos dos Goytacazes, no qual eu propus um roteiro arquitetônico, um roteiro histórico arquitetônico, para que as pessoas pudessem visitar, determinados prédios daquela cidade que possuem um valor histórico, e conhecer um pouco mais das características, enfim, da história daquelas edificações por meio, das descrições, enfim, das audiodescrições também, para pessoas com deficiência visual, enfim. E fui contemplada agora, no edital do Retomada Cultural 2, com um projeto intitulado Traços do Brasil Imperial, Arquitetura Brasileira Pós-Independência, que é um projeto que tem, como objetivo analisar as influências arquitetônicas provenientes do processo de independência do Brasil e identificar essas influências por meio de pinturas, por meio de obras de arte. Esse projeto, ele tem alguns produtos, delimitados, que foram, no caso, o minicurso online gratuito, o podcast, um perfil na rede social e o making off, que é esse vídeo que eu estou fazendo, relatando para vocês, o processo de execução desse projeto. Bom, o minicurso, ele foi dividido, em 5 aulas. A primeira aula foi de contexto histórico, Eu tentei abordar a questão do contexto histórico, trazendo desde do processo de colonização do Brasil e a existência, da arquitetura indígena, muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil, de fato. E posteriormente, na segunda aula, eu trabalhei um pouco sobre a arquitetura colonial, que é um segundo momento, na verdade, o primeiro momento em relação à chegada dos portugueses, abordando um pouco sobre a questão dessa arquitetura importada, essa arquitetura trazida para o nosso território, e que ainda possui muitas características, muitos traços relacionados à arquitetura portuguesa, essa arquitetura colonial, ela acaba tendo essa influência estrangeira extremamente intensa, E aí, comparando até as primeiras vilas brasileiras com as cidadelas portuguesas, E aí, fala um pouquinho também sobre a arquitetura barroca, Que é uma arquitetura que se desenvolve ali paralelamente, essa arquitetura colonial, principalmente no que se refere à questão da arquitetura sacra, trazendo esses detalhes. Essas 2 primeiras aulas, na verdade, elas são aulas de contextualização, porque a arquitetura, os estilos arquitetônicos, eles são feitos de processo, Geralmente um estilo arquitetônico, quando surge, ele surge em função, de um outro estilo, seja para trazer características completamente divergentes, inovações, mudanças, enfim, de características, para romper com o movimento anterior,
ou para simplesmente aproveitar algumas características, modificar outras, né, nesse sentido. Então, essas 2 primeiras aulas eu fiz questão de inserir, né, no meu roteiro de estudo, porque eu achei muito importante, principalmente para destacar a arquitetura indígena, né, que é uma arquitetura que é própria, né, que é nacional, mas que muitas vezes não é dado devido valor, né, dessa arquitetura vernacular, né, que não é dado o devido valor e que também faz parte da arquitetura nacional. Então, esse primeiro momento, né, essas 2 primeiras aulas eu trago essa contextualização histórica da arquitetura ainda colonial, mas no sentido de mostrar, né, o panorama que se instaurou antes do processo de independência, para daí sim mostrar como o processo de independência influenciou nessa arquitetura que tinha, né, e aí sim desenvolver um novo estilo que foi o analisado na aula 3, que é o estilo neoclássico, né. Por causa dessa influência estrangeira desde o início, né, a gente encontra exemplares da arquitetura colonial já com alguns traços, né, da arquitetura, enfim, neoclássica. Então, a gente começa a observar isso desde antes, né, vai tendo essa formação desse estilo no Brasil. Mas, com a independência, né, com o ato da independência, a proclamação da independência por Dom Pedro, a arquitetura neoclássica, ela se torna a arquitetura oficial. Pouco tempo antes, né, com a chegada dos portugueses, da família real, perdão, ao Brasil, houve uma grande movimentação urbana, né, de transformações urbanas, de construção de edifícios administrativos, banco, enfim, tudo voltado para ter uma estrutura, uma maior estrutura para receber a família real, né, para manter a família real. E aí, com o processo de independência, esse movimento acaba, né, se amplificando, né, e assumir características, né, traços arquitetônicos específicos que, nesse momento da independência, são o neoclássico, né. Enfim, e aí, na aula seguinte, eu já trabalho sobre a questão, né, posterior, as influências posteriores, né, e trabalho o estilo eclético, né, que acaba sendo uma mistura desses outros estilos que a gente acaba estudando, tanto os brasileiros quanto os externos, né, que acabam sendo, enfim, o que acontece aqui no Brasil é muito do que é espelhado, né, do que acontece na Europa. E aí, eu trago um pouco desse estilo eclético que já marca, né, ali o período da proclamação da República e, por fim, o estilo moderno, né, com a fundação ali de Brasília, enfim, o boom das obras do Niemeyer, né, que são obras extremamente reconhecidas em função desse período, né, porque houve um investimento muito grande, político principalmente, na adoção, né, dessas obras, enfim. E assim, foi muito interessante poder construir esse mini curso, porque assim, eu iniciei, né, trazendo um roteiro, né, primeiro eu elaborei um roteiro para as aulas, né, para saber quais temáticas abordar, porque, né, o assunto é bem extenso até, né, mas aí tentar condensar ao máximo para tornar um pouco mais simples também, né, porque nem todas as pessoas que vão assistir essa videoaula são técnicas, né, a maioria não. Então, assim, por mais que em alguns momentos eu precise utilizar termos, né, que são técnicos da área da construção civil, eu busquei ao máximo evitar, né, fazer enfim, evitar utilizar essas palavras muito rebuscadas, ou quando precisei usar, tentando mostrar, né, um significado ali para poder a pessoa tentar compreender, traduzir de alguma forma, né, essa linguagem técnica. Mas, foi muito interessante poder construir essa base, primeiro o roteiro, entender quais,
etapas, né, seriam ali expostas para quem assistisse essa videoaula. Depois, eu acabei, né, fazendo a parte de pesquisa bibliográfica, né, eu estruturei o que deveria ter em cada slide e parti para pesquisa bibliográfica, né, parte dessa pesquisa, ela se deu de referências online, outra parte se deu em livros, né, bibliografia, que tem 2 livros que eu utilizei. Um foi Arquitetura no Brasil, de Dom João VI a Deodoro, que é do Chico Mendes, Chico Veríssimo e William Bittar, que é da Imperial Novo Milênio, né, que confeccionou o livro, e o 1822, né, do Laurentino Gomes, Como um Homem Sábio, uma Princesa Triste e um Escocês Louco por Dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. E aí eu me utilizei, né, de algumas ideias, de alguns trechos desses livros para poder construir, né, o conteúdo dessas aulas. E além disso, né, a parte das pinturas, foi muito importante associar os traços dessa arquitetura às pinturas de época, porque assim a gente consegue visualizar, acho que fica muito mais simples, muito mais fácil para, enfim, para quem está assistindo a aula, compreender, né? E é importante também criar esse olhar sobre as obras de arte, né? Estimular esse olhar para esse tipo de arte, né? Buscar na pintura, buscar nas obras de arte referências, né? Atentar o olhar para os detalhes, né? Eu acho que isso é importante e que às vezes são coisas que acabam passando despercebidas, né, no dia a dia. Nem todo mundo tem acesso, infelizmente, né, enfim, a instituições culturais, né, e, enfim, trazer de alguma forma esse contato, né, possibilitar esse contato, porque, assim, por mais que exista a internet, a gente sabe que são tantas informações, são tantas imagens, são tantas coisas, né, ao mesmo tempo, que acaba que, assim, não é o tipo de coisa que algumas pessoas buscam. Então, trazer em formato de vídeo essas imagens, apresentar nos slides, associar o conteúdo às coisas, os detalhes presentes, né, nas imagens, eu achei que foi interessante, foi um processo que foi interessante, acho que para quem vai assistir, como para mim também, porque eu tive que buscar as imagens, eu tive que buscar nas imagens as características que eu precisava para aquela arquitetura, porque como eu falei, né, na questão da arquitetura colonial, né, a arquitetura colonial já apresentava traços da arquitetura neoclássica. Então, assim, muitas vezes é difícil para a gente conseguir identificar, não, isso aqui é um estilo e não é outro, porque, assim, as coisas se misturam. E os estilos, eles não mudam de um dia para o outro, né? Isso é uma construção gradativa. Então, foi interessante pensar esse momento, né, da aula, e assim, além disso, né, eu fiz a seleção, eu elaborei os slides, esse foi um outro ponto também que assim, foi de certa forma trabalhoso, mas que eu gostei do resultado final, né, ficou simples, mas o objetivo do foco ali principal dos slides, da apresentação, eram as obras de arte, né? Todas as obras foram, né, referenciadas no que se refere a título, autor, fonte de extração das imagens. Ao final de cada aula, né, eu fiz questão de deixar as referências. Então, nas referências de cada slide constam as referências bibliográficas, né? Eu dividi nas referências da parte de conteúdo, né? E as referências das imagens. Então, isso facilita também caso a pessoa queira encontrar diretamente, né, as imagens, porque dá para clicar diretamente e achar o conteúdo, né, e a disposição das referências, no caso das imagens, estão por ordem de slide. Então, isso também auxilia, né, contribui para facilitar, né, nesse processo.
Bom, e aí os slides, né, quando eu construí os slides no meu roteiro, eu busquei sempre em todos eles trazer o contexto histórico, né, a parte do contexto histórico, porque é importante a gente associar os acontecimentos históricos, né, com as transformações arquitetônicas que vão acontecendo, até porque esse é o objetivo, né, do trabalho, né, do projeto. E aí, eu sempre trouxe, então, nesses vídeos, né, primeiramente um contexto histórico para poder situar a pessoa que está me assistindo, né, da questão da localização temporal, né, do que está acontecendo, de quando até quando esse período ele meio que ocorre, né, logicamente considerando que não são datas exatas, porque um período permeia o outro, né, um estilo permeia o outro, mas procurei trazer essa questão do contexto histórico, trazer também a parte das características construtivas, né, cada estilo tem características construtivas diferenciadas, assim como métodos construtivos e materiais também, né, conforme ocorre, né, o processo de evolução, tanto urbana quanto social, né, os materiais vão sendo alterados, né, algumas coisas se mantêm na essência, porque geralmente a matéria-prima, né, os recursos, as matérias-primas, elas se mantêm, mas algumas coisas passam a ser importadas, passam a ser trazidas de fora para poder agregar, né, e trazer esse valor estético e se assemelhar cada vez mais com essa arquitetura estrangeira, né? Além do minicurso, que assim, eu confesso que foi o processo que mais me instigou, né? Dentre os produtos que eu vou entregar, né? Que eu estou entregando, é o processo que mais me intrigou, assim, foi que mais me interessou, que me causou, né, a curiosidade da busca, principalmente pela questão visual, né? Além dele, eu também vou entregar, né, um podcast, que vai ser um podcast composto, né, pelas 5 aulas, então vão ser 5 episódios de podcast, cada um deles contendo o conteúdo, né, de áudio das videoaulas, enfim, das videoaulas do minicurso, né, e um perfil nas redes sociais, no caso no meu vai ser o Instagram, né, Tracos do Brasil Imperial, traço sem ser cedilha, né, ainda vou deixar disponibilizado, né, no link das videoaulas, na descrição nela das videoaulas, e também, né, de alguma forma indicar no podcast, né, para que as pessoas que não assistam as videoaulas e queiram ouvir, né, o podcast, possam acessar, possam ver as imagens nesse perfil, né? Esse perfil também vai contar com a postagem, né, das imagens, né? Já conta, na verdade, com a postagem das imagens na ordem em que elas aparecem nas aulas. Então, isso também vai facilitar, né? Tem também a questão da nomenclatura, dos autores, enfim, da fonte. Então, assim, são formas, né, de possibilitar, né, esse acesso, enfim. E, por fim, né, esse vídeo que eu estou relatando para vocês o processo, eu confesso que eu fiquei satisfeita com o resultado do que eu esperava, né, do que eu programava, do que eu projetava para esse trabalho, para esse projeto. Foi um processo intenso de pesquisas, né? Eu atualmente, né, estou como mestranda no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, então associar esse período de estudo, né, e elaboração do projeto é intenso,
né, porque eu estou em processo de escrita do meu trabalho. Estou muito feliz, estou muito grata por ter sido contemplada nesse edital. Para mim é muito importante, né, receber esse incentivo e poder tratar das questões patrimoniais, enfim, né, do que é nosso, do que é nacional, valorizar esse trabalho também dos artistas, né, dos pintores, né, que apresentam o nosso Brasil, a nossa arquitetura, né, enfim, eu gostaria de agradecer e espero estar novamente, em breve, né, participando de um novo edital, participando de um novo processo, quem sabe com um novo projeto, ok? Um abraço e mais uma vez obrigada pela oportunidade.